Pensa só na Inglaterra vitoriana, uma época de impérios, de ceticismo e, em muitos lugares, de uma fé que parecia ter esfriado. Os púlpitos estavam, meio silenciosos, mas aí surge uma voz. E não era um sussurro, não, era um trovão, um fogo que simplesmente varreu aquela formalidade toda e acendeu algo novo no coração de milhões de pessoas. Essa é a história que a gente vai desvendar hoje, a de Charles Haddon Spurgeon, o homem que, com sua voz, definiu uma era. Para entender essa história, a gente vai passar por alguns pontos. Primeiro, vamos conhecer o príncipe dos pregadores. Depois, um momento-chave, a conversão na neve. A gente vai ver a ascensão do tabernáculo metropolitano e também o contraste entre luz e sombra na vida dele. E por fim, fechamos com a controvérsia e o legado. E durante tudo isso, ficam umas perguntas no ar, né? Como é que um jovem desconhecido vira o pregador mais famoso do mundo? E o que a vida dele, com vitórias incríveis e um sofrimento imenso, pode nos ensinar. Então vamos lá. Começando com o príncipe dos pregadores. Para a gente entender a importância do Spurgeon, precisamos voltar para o século XIX. A fé na Inglaterra vivia um momento, digamos, complicado. O liberalismo teológico estava em alta, questionando os pilares da doutrina cristã. Era um cenário de muita incerteza. E no meio disso tudo, a pregação do Spurgeon soava como um farol, pura convicção. Para ele, as chamadas doutrinas da graça não eram só teoria de livro, eram verdades vivas, pulsantes, em chamas. E foi essa paixão que deu a ele o título que o marcou para sempre. E essa frase dele é basicamente um mapa de tudo o que ele pregava. É genial na simplicidade, né? Para o Spurgeon, ir direto à cruz significava uma coisa: focar, sem desvios, no sacrifício de Cristo como a única resposta para a condição humana. Não era só mais um tema no sermão, não. Era o centro de tudo, o ponto de onde tudo partia e para onde tudo voltava. E claro, essa convicção toda não brotou do nada. A semente foi plantada lá atrás, na infância, num lugar bem específico, a biblioteca do avô, que era pastor. Ele cresceu cercado por livros, especialmente os clássicos puritanos. E ele não só lia, ele absorvia aquilo. Dizem que o livro O Peregrino ele leu mais de 100 vezes. Pensa nisso. Não era só um hobby. Esses livros foram moldando a mente e o coração do jovem Charles, criando nele um amor pela teologia que ele ia carregar e defender até o fim da vida. Agora a gente chega num ponto da história que é um verdadeiro divisor de águas: a conversão na neve. Imagina a cena. Spurgeon com 15 anos, passando por uma crise daquelas, uma tempestade de culpa, de dúvida, que era tão forte quanto a nevasca que caía lá fora. E aí, por causa do tempo, ele se vê obrigado a entrar numa capelinha qualquer para se abrigar. Mal sabia ele que ali dentro ele ia encontrar a paz que tanto procurava. Olha só essa linha do tempo. O que impressiona aqui é a velocidade com que tudo acontece. É quase vertiginoso. Em menos de 2 anos, aquele adolescente cheio de angústia se transforma num pastor. E pensa bem nos desafios. Ele tinha só 17 anos, sem faculdade de teologia, sem treinamento formal, só com uma Bíblia na mão e aquele fogo recém-aceso na alma. E o mais curioso é a simplicidade de tudo. O pregador naquele dia nem era o pastor titular que ficou preso na neve. Era um leigo, um homem comum. E a mensagem dele foi super direta, citando Isaías: "Olhai para mim e sereis salvos." Ele olhou para o jovem Spurgeon e insistiu: "Jovem, olhe para Jesus Cristo." Tenta imaginar o impacto dessas palavras. Anos de angústia, de peso nos ombros, tudo se desfez com aquele simples comando. Ele olhou, e a escuridão simplesmente foi embora. Depois do batismo, ele escreveu isso no diário. É quase poesia, né? Minha timidez foi lavada, flutuou o rio abaixo até o mar. E desde aquele dia, nunca estive quieto. É como se a água daquele rio não tivesse só simbolizado a fé dele, mas tivesse literalmente levado embora a timidez e, liberado uma torrente de eloquência que nunca mais ia parar. Aquele jovem angustiado tinha ficado para trás. Ali nascia o pregador. Então, com 19 anos, o menino pregador do campo, como era chamado, chega em Londres. E a notícia se espalha, como fogo mesmo. O sucesso dele foi explosivo. E não era só pela teologia, não. Tinha a ver com o estilo dele. A voz era poderosa, ele era um contador de histórias nato, ele tinha essa capacidade incrível de pegar as verdades mais profundas e conectar com o dia a dia de todo mundo. A popularidade era tanta que eles precisaram construir um lugar só para ele, o Tabernáculo Metropolitano. E olha esse número, 6.000 lugares. Tenta visualizar isso, o espaço gigantesco, um mar de gente, todo mundo olhando para um homem só lá na frente.
E a voz dele, sem microfone, sem nada, preenchendo cada cantinho daquele lugar com clareza e paixão. Era mais que uma igreja, era um acontecimento. E se 6.000 parece muito, o que dizer deste número? 23.654. Parece até ficção científica para uma época sem tecnologia, né? Esse foi o público dele no Palácio de Cristal em 1857. Imagina, mais de 23.000 pessoas em silêncio, ouvindo cada palavra. É uma cena que, uau, é de tirar o fôlego. Mostra o poder que a voz dele tinha, uma capacidade de cativar uma multidão que hoje lotaria uma arena. Mas de todos os números, talvez esse seja o mais importante. 14.692. Isso aqui não é número de gente que foi assistir. É o número de pessoas que ele batizou e recebeu na igreja ao longo do seu ministério em Londres. Isso revela o coração do ministério dele. Não era sobre lotar um lugar, era sobre transformar vidas. Pensa só nas milhares de histórias por trás de cada um desses batismos. Cada pessoa que ele acolheu pessoalmente. E o trabalho dele não ficava só dentro da igreja, não. Transbordava do púlpito direto para as ruas de Londres. Para Spurgeon era simples. Fé sem compaixão, sem ação, era uma fé morta. Então o tabernáculo virou a base para mais de 60 instituições. Colégio para pastores, orfanatos para meninos e meninas, albergues. Isso não era um projeto social paralelo. Era a teologia dele na prática. Ok, até agora a gente viu o sucesso, os números impressionantes. Mas agora a gente precisa ir um pouco mais fundo, para além da figura pública. Porque a vida desse homem que parecia ter uma fé de ferro também foi uma caminhada por um vale de sofrimento muito, muito profundo. Vamos olhar agora para essa luta constante entre a luz do seu chamado e a sombra das suas dores. E o contraste é brutal. De um lado, os triunfos, fama mundial, milhares de sermões publicados, vidas transformadas. Do outro, as provações. E que provações! Ele sofria de crises de depressão profundíssimas, lutava com dores físicas crônicas por causa da gota e carregou para o resto da vida a cicatriz da tragédia de Surrey Gardens, onde 7 pessoas morreram num tumulto, um peso que ele mesmo chamou de sua cruz vitalícia. Enquanto o mundo aplaudia, ele muitas vezes estava em completa agonia. E no meio de toda essa glória e de toda essa dor, essa frase dele, ela revela tudo. Prefiro ser o meio de salvar da morte uma alma do que ser o maior orador na face da terra. Isso mostra o que realmente importava para ele. O aplauso da multidão, a fama, nada disso chegava perto do valor que ele dava a uma única pessoa. A motivação dele era uma preocupação genuína e apaixonada pelo destino das pessoas que o ouviam. Chegando aos seus últimos anos, Spurgeon enfrentou a batalha talvez mais dolorosa de todas. E aqui a história fica mais sombria, porque o conflito não veio de críticos de fora da igreja, veio de dentro. Foi uma guerra travada não contra inimigos, mas contra irmãos de fé, e tudo por causa do que ele considerava ser a verdade do Evangelho. Essa briga ficou conhecida como a controvérsia do declínio. O debate era sobre questões cruciais: a inspiração da Bíblia, a expiação de Cristo, a realidade do juízo eterno. Para Spurgeon, não dava para relativizar essas coisas. Tolerar o que ele via como um desvio dessas verdades era, na prática, abandonar o próprio Evangelho. Essa posição firme acabou o isolando, mas ele não voltou atrás. E essa batalha, claro, cobrou um preço altíssimo. A saúde dele, que já não era boa, piorou muito com o estresse da controvérsia. Spurgeon morreu aos 57 anos, enquanto descansava na França. E, de certa forma, ele morreu como viveu, lutando pela fé que amava. Um soldado fiel até o fim, que deixou um vazio imenso no mundo cristão da época. Mas a verdade é que a voz dele não se calou com a morte. O legado que ele deixou é enorme. Seus sermões continuam entre os escritos mais vendidos da história. O colégio que ele fundou ainda forma ministros. O orfanato virou uma grande obra de caridade que existe até hoje. Sua teologia, seu estilo, tudo isso continua a influenciar pessoas no mundo todo. A vida de Spurgeon é um lembrete poderoso de como uma pessoa, firme na sua convicção, pode deixar uma marca que atravessa gerações. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, que fica ecoando. O que faz a mensagem de um pregador do século XIX ser tão relevante hoje num mundo que é completamente diferente? Numa época de tantas verdades relativas, de mensagens que a gente consome e esquece em segundos, o que podemos aprender com o exemplo de Spurgeon? Que lições sua convicção inabalável, mesmo pagando um preço pessoal altíssimo, oferece a uma geração que busca propósito e verdade? A resposta? Bem, talvez a resposta esteja exatamente na direção para onde ele sempre apontou.